com vocês sobre a importância do Novo Testamento para nós e de que forma ele deve ser trabalhado e estudado e como ele chegou até nós. Então, talvez não seja a pregação mais emocional, mas é algo para você compreender, conhecer e vai ajudar no seu crescimento espiritual, na sua jornada de fé, tá bom? Nós temos poucos autores no Novo Testamento. O maior de todos, quem escreveu mais livros é o apóstolo Paulo, são 13 cartas atribuídas a ele. Temos os 4 evangelistas, 2 deles discípulos, João e Mateus, 2 deles não discípulos, mas amigos dos apóstolos, João Marcos e Lucas. Temos o autor da carta aos Hebreus, que não sabemos quem é. Temos uma pequena carta de um dos irmãos de Jesus, Judas. Uma outra carta, se bem que para mim não é uma carta, é uma coletânea de resumos das pregações de Tiago, irmão do Senhor, à igreja de Jerusalém. E temos os textos joaninos, né? Além do Evangelho, são atribuídas a João 3 cartas e o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse eu tenho minhas dúvidas, eu pessoalmente não creio que é o mesmo apóstolo João, mas isso é assunto para a escola dominical. Mas nós temos poucos autores no Novo Testamento. E a forma como a gente lida com o Novo Testamento tem muito a ver com isso aqui que Pedro escreve na sua segunda carta, capítulo 1, a partir do verso 12. Vamos ao texto. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. A verdade, nos escritos de Paulo, nos escritos de João e de Pedro, a verdade tem muito a ver com o conteúdo do Evangelho. É aquela revelação que vai durar para sempre. Ao contrário da antiga aliança, que eles diziam é sombra das coisas que haverão de vir, o Novo Testamento, ou melhor dizendo, não o texto, o Evangelho de Jesus Cristo é a verdade. Por quê? Porque ele vai ficar para sempre. O primeiro capítulo do Evangelho de João é bem claro para definir isso. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então, essa ideia de verdade é uma revelação que não será substituída por nenhuma outra. Pedro então está dizendo, vocês estão confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, seja vivo, nesse corpo, despertar essas lembranças em vocês. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Pedro já sabia que os seus dias estavam se findando nesta terra. É um privilégio que Jesus dá a algumas pessoas que sabem lidar bem com a morte. Eu deverei ser uma delas. Não deverei assustar vocês. Eu saberei quando chegar a hora e eu aviso vocês. Mas de minha parte, vocês pensam que eu estou brincando? Eu estou falando sério. Mas de minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Que é Pedro, não eu, tá bom? Vou parar aqui por um pouquinho. Pedro está escrevendo dizendo o quê? Gente, eu falei para vocês, eu instruí vocês na verdade. Eu contei para vocês tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus falou. Vocês estão acostumados a ouvir da minha parte e de outros a verdade. Vocês estão bem firmados no Evangelho. E enquanto eu estou aqui, fala Pedro, eu vou me esforçar para que vocês se lembrem destas coisas. Então, o Evangelho, da forma como nós o conhecemos, foi primeiro o testemunho dos apóstolos e dos demais discípulos que andavam com Jesus. As histórias de Jesus eram contadas repetidas vezes entre eles. Eles se reuniam não para ler a Bíblia, porque não havia Novo Testamento ainda. Eles liam as Escrituras? Liam, mas principalmente Paulo usava as Escrituras e os outros para mostrar de alguma forma Jesus no Antigo Testamento.
Mas o assunto deles não era estudar Moisés. Aliás, uma palavra de Jesus Moisés é lido todo sábado na sinagoga. Eles se reuniam para falar de Jesus. Os cultos cristãos, a comunidade cristã, se reunia para dar testemunho de Cristo. Quando Paulo ia numa sinagoga, num culto judaico, aí sim ele lia a Torá, ele lia os profetas, ele lia os salmos para dizer, isso aqui tem a ver com Jesus. Digamos, ele leu o Salmo 16 dizendo assim, não permitirás que o meu corpo conheça a corrupção. Isso aqui se refere a Jesus, filho de Davi, que ao terceiro dia foi ressuscitado e o seu corpo não apodreceu na sepultura. Davi morreu e está sepultado, mas Jesus foi ressuscitado e o seu corpo não se corrompeu na sepultura. Então esse salmo aqui está falando de Jesus. Era assim que eles usavam as Escrituras, para falar de Jesus. O importante para eles era criar uma memória. É importante que vocês saibam a verdade. É importante que vocês saibam o ensino de Jesus. E Pedro está aqui já envelhecido. Acredite-se que Pedro morreu no ano 64. Então, se aqui está perto da sua morte, é quase 30 anos depois da morte de Jesus. É um Pedro envelhecido, contando as mesmas histórias. E dizendo, eu continuarei a me empenhar a fazer com que vocês se lembrem, embora vocês já conheçam e tenham sido confirmados. Ok? Então as reuniões eram para isso. Segue um pouquinho no verso 16. Porque não lhes demos a conhecer, ou seja, o testemunho dele, não lhes demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. É como as mitologias gregas, as mitologias romanas, ou qualquer outro tipo de lenda e crendice. Pedro está dizendo, nós não demos a conhecer a vocês Jesus Cristo por meio de fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu glória e honra da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu Filho amado em quem me agrado. Isso aconteceu no batismo do Jordão. João Batista ouviu o Espírito de Deus falar isso, o Pai falar isso acerca do Filho. E Pedro, Tiago e João, como falei semana passada, estavam no Monte da Transfiguração, quando eles ouviram a voz vinda da nuvem, este é o meu Filho, a ele ouçam. Verso 18, ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Santo Monte, ou no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. A senhora escolheu a canção perfeita para hoje. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, aqui, Pedro está avançando um pouco mais, dizendo que ele foi testemunha lá no Monte da Transfiguração, ele ouviu a voz, e ele diz às pessoas, então prestem atenção à palavra profética, à voz profética. Mas por que Pedro, depois de falar do Monte da Transfiguração, fala de palavra profética? Quem é que estava com Jesus no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Então Pedro está aqui trabalhando a ideia de que, quando eles estavam no Monte da Transfiguração, e Moisés e Elias conversavam com Jesus, a gente não sabe qual era a conversa, um dos evangelhos sugere que havia uma espécie de consolação, como se Elias e Moisés estavam dizendo para Jesus, olha, é isso mesmo,
Isso aí tem que acontecer, está escrito, tal, como se os dois profetas, Moisés é considerado o grande profeta, e no Deuteronômio está escrito que ele prevê a chegada de um outro profeta ainda maior que ele. E Elias é um grande profeta também no Reino do Norte, em Israel, numa época anterior à escrita, não há livro escrito por Elias, mas há fatos históricos muito interessantes envolvendo o profeta Elias. Era aquele de quem se diz, ele orou e o céu fechou. Ficou sem chover 3 anos e meio. Ele orou, o céu se abriu e voltou a chover. Então Moisés e Elias são tidos como profetas de grande poder. Quando o Pedro nos escreve, ou escreve para as igrejas daqueles dias, mas isso chega a nós também, dizendo, prestem atenção na palavra da profecia, porque a palavra da profecia não é produto humano, é produto de Deus. Ele está falando, portanto, das escrituras que eles já conheciam, não é o Novo Testamento. Ele está falando do Antigo Testamento, da lei e dos profetas, que apontam para Jesus. Então, qual é a relação dos primeiros cristãos com a Antiga Aliança, com os escritos da Antiga Aliança? É conferir e usar principalmente os profetas para comprovar verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus. Então, eles usam a lei e os profetas como um prenúncio. E Jesus é o cumprimento. O profeta anunciou, em Jesus se cumpriu. Moisés disse, depois de mim virá um profeta maior que eu, e a ele vocês deverão ouvir. Quem é o cumprimento disso? Jesus. O profeta Isaías falou da casa de Davi, que o reino de Davi, ou que a casa de Davi seria levantada. Quem é o cumprimento dessa profecia? Jesus. O profeta Jeremias falou de uma nova aliança em que haveria perdão de pecados. Vocês não conseguem me obedecer porque o coração de vocês é de pedra, mas eu vou tirar esse coração de pedra e vou dar a vocês um coração de carne capaz de me obedecer, e eu então perdoarei as vossas iniquidades. Onde é que está isso em termos de cumprimento? Em Jesus. Em Jesus os nossos pecados foram perdoados, em Jesus o coração de pedra foi desfeito e nos foi dado um novo coração. Paulo vai dizer, quem agora está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o cumprimento das antigas promessas está em Jesus. Eles se relacionavam com o Antigo Testamento assim, para mostrar Jesus. E é por isso que o Novo Testamento acaba sendo produzido. Quais são os primeiros escritos do Novo Testamento? Mas antes disso, deixa eu ler um trechinho. Porque as cartas têm uma sequência, não é? Olha o que Pedro continua dizendo. Homens, então, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Mas na sequência ele fala, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, falando da antiguidade, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Ou seja, por causa daqueles que se desviarão da verdade, todos serão difamados. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas para eles, a condenação decretada há muito tempo não tarda e a destruição deles não caiu no esquecimento. Ponto, está bom por aqui. Então, Pedro já naqueles dias estava dizendo que assim como no passado, nos dias de Jeremias, havia falsos profetas. Jeremias dizia assim, olha, os babilônios estão vindo aí, Jerusalém vai ser destruída. E os falsos profetas diziam, paz, paz, paz. Deus não permitirá que estas coisas aconteçam. Nós estamos aqui na cidade de Deus, estamos adorando no templo de Deus e nada vai acontecer de mal. Quem é que estava certo?
o Jeremias do mau agouro, o Jeremias que profetizava destruição, o Jeremias que profetizava espada, peste e fome. E porque ele só profetizava coisa ruim, jogaram ele numa cisterna para morrer de fome. Só não morreu de fome porque alguém teve compaixão dele e levava pão e água. Então os verdadeiros profetas sofriam. E os falsos profetas falavam aquilo que o povo gostava de ouvir. Certo? No Antigo Testamento é isso. E é disso que Pedro está dizendo. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá, prevendo, portanto, falsos mestres entre vocês. Está dizendo, então, que no meio dos cristãos haveria de surgir falsos mestres. Se houve falsos profetas no passado, haverá falsos mestres. Por quê? No passado, Deus falava pelos profetas. Depois, Deus falou por meio de Jesus. Jesus transmitiu o seu ensino aos apóstolos. E os apóstolos foram incumbidos de fazer o quê? Grande comissão. Vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado. Então é a ideia da transmissão. Paulo escrevendo a Timóteo: aquilo que você aprendeu de mim, isso mesmo ensina a homens idôneos, capazes de ensinar a outros. Olha a diferença. No Antigo Testamento parece que é a profecia, é o místico, o elemento místico. No Novo Testamento, a ideia é transmissão oral. Você aprende e passa, aprende e passa, aprende e passa. Mas você tem que aprender direito com quem foi testemunha. Você tem que estar bem firmado na verdade, para você ensinar a verdade. Se começar a ensinar coisa errada, é falso mestre. Chegando então onde eu estava pretendendo. É por isso que temos o Novo Testamento. As primeiras cartas, os primeiros escritos do Novo Testamento, são os escritos de Paulo. Ele é o grande escritor. Antes dos evangelhos, Paulo começou a escrever cartas. Por quê? Ele ia lá, começava uma igreja numa cidade, depois viajava, ia para outra, ia para outra, ia para outra. Mas a rede de fofoca já funcionava naquela época. Ele tinha uma rede de cooperadores, que ele chamava de evangelistas. E eles iam e vinham a mandado de Paulo para supervisionar as igrejas, para ensinar os irmãos e para se certificar que tudo estava bem. Então Paulo começa a igreja de Corinto, mas dali a pouco ele está em Éfeso. Só que ele pega alguém lá de Éfeso e fala: dá um pulinho lá em Corinto e vê como é que estão as coisas. Aí o pessoal volta aí, Paulo, está uma confusão lá. Está acontecendo isso, isso, isso e aquilo. Paulo falou: não posso ir agora. Manda alguém. Só que manda alguém com uma carta. Por quê? Porque ele é apóstolo, ele tem autoridade. Então as cartas foram escritas para corrigir equívocos, desvios, ou para reforçar ensinos. Então, o Novo Testamento nasce a partir das cartas. As cartas paulinas, eu sugeri que o livro que nós conhecemos, né, a carta de Tiago, para mim não é necessariamente uma carta, porque não tem endereçamento, não tem apresentação de autor, não tem apresentação de destinatário. Para mim, ali são 21 resumos de pregações de Tiago na igreja de Jerusalém. Se você pegar lá Tiago, você vai ler que são parágrafos fechadinhos, você consegue entender, e às vezes um texto não tem muita conexão com o outro, é como se alguém juntasse 21 resumos de sermões de Tiago, frases bem construídas, ideias fechadas, escrevesse, colocasse num texto e espalhasse por aí. Não é? Temos a carta aos Hebreus, que ninguém sabe quem escreveu, mas é uma carta de encorajamento para judeus que estavam desanimados depois que o templo foi destruído, eles estavam tentando voltar para a velha religião. Então é uma longa pregação, é uma homilia, na verdade. Não é? As cartas têm essa natureza, cada uma tem o seu jeitão. As cartas de Pedro são cartas pastorais, a carta de Judas é uma carta que exatamente vai igual Pedro aqui, diria que é tão parecido com Pedro que a gente fica imaginando que um plagiou o outro, mas é a ideia de combater os falsos mestres. Então as cartas foram uma estratégia dos apóstolos para garantir
que as igrejas permanecessem saudáveis, para corrigir desvios doutrinários. Por quê? Porque os falsos mestres começaram a aparecer. Principalmente a carta de João, a primeira carta de João, é uma carta profunda para rebater falsas doutrinas. Então, depois das cartas nós temos o quê? Os evangelhos. Como é que nascem os evangelhos? Em geral, nós pensamos que é um autor, né, que se sentou lá, pegou um pergaminho, começou a escrever. Existe um redator, há um redator. Mas é mais provável que os evangelhos sejam fruto disto que Pedro descreveu aqui. Eu estou pronto a fazer vocês se lembrarem destas coisas. A comunidade falava e falava e falava e falava as histórias de Jesus. Até que eles resolvem transformar aquilo que era uma tradição oral, bem consolidada, em texto. É por isso que a gente tem os evangelhos parecidos, os sinóticos, tem o evangelho de João bem diferente, mas eles são frutos da memória das comunidades. Eles vão escrever aquilo que eles aprenderam dos apóstolos de uma forma que aquilo fique preservado para a posteridade. E é muito provável que os evangelhos começaram a ser escritos mais perto da morte dos apóstolos. Tiago morreu lá pelos anos 50, 55 talvez. Outros apóstolos foram morrendo. E aí provavelmente as pessoas pensaram, quando nós não estivermos mais conosco, como é que vai ser? A gente precisa preservar isso. E aí começam a escrever. Então, como é que a gente usa o evangelho? Nenhum de nós andou com Jesus. Tudo que nós temos hoje é o texto. É por isso que a gente gasta tanto tempo para tentar entender da melhor forma possível os evangelhos. Por isso que a gente compara Mateus com Marcos, com Lucas, com João e tenta entender direitinho como é que foi aquela coisa. Por quê? Porque os falsos mestres estão por aí. Estão por aí. Pode estar aqui. Os falsos mestres podem aparecer entre nós. Foi isso que Pedro disse. Surgirão falsos mestres entre vocês. Nós corremos o risco. Somos uma igreja que falamos de Jesus e que falamos de Deus e construímos uma teologia, temos a nossa experiência. Dentre nós pode surgir uma coisa meio estranha. E quem é que vai filtrar? Quem é que vai olhar isso? Eu lembro um dia que alguém falou, eu não quero a teologia de Paulo, eu não quero a teologia de João, eu não quero a teologia de Pedro, eu quero a teologia de Jesus. Depois eu chamei de lado e falei assim, bonito o que você falou. Só me diz onde você vai achar. É bonito de dizer. Mas Jesus não escreveu sua teologia. Nós sabemos de Jesus por meio de Paulo, por meio de Pedro, por meio de João, por meio de Tiago, por meio de Judas. É assim, o Judas é irmão de Jesus, tá bom? O outro não. O outro... Até esse aí tem duas versões, né? Num evangelho ele se enforcou, no outro evangelho ele se lançou de um precipício. Como é que ele morreu? Não sei, eu não estava lá. Cada um conta a história de um jeito. Tem essas coisas. Mas o importante não é como. O importante é que em ambos os evangelhos diz que ele tirou a própria vida. Vocês entendem? A gente compara os evangelhos, a gente estuda os evangelhos. Por quê? Para nossa segurança. Então, como é que a gente lida com as Escrituras? O que eu estou tentando ensinar para vocês hoje? Isso aqui não é a quarta pessoa da Trindade. A Bíblia não é Deus. A Bíblia não é Deus. A Bíblia é palavra de Deus. Preservada no Antigo Testamento, porque é a palavra dos profetas. Os judeus entenderam que os textos
que eles escolheram como canônicos eram textos que vieram, como diz Pedro, produzido por homens que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, os judeus formaram o cânon do Antigo Testamento. Aprovaram esses 39 livros que nós temos nas nossas Bíblias. Foram os judeus que disseram, isso aqui é profeta, isso aqui é de Deus, então vamos manter. Tem lá os profetas, e tem os escritos, que são os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, a poesia, não é? Mas está lá, o Antigo Testamento é produto da religião dos judeus. E os 27 do Novo Testamento é produto da igreja. A igreja produziu o Novo Testamento. Quando um padre fala isso, o pessoal fica arrepiado, né? Mas o padre está certo, a igreja produziu. Por quê? Porque Paulo é a igreja, João é a igreja, Pedro é a igreja. Jesus não escreveu, quem escreveu foram os apóstolos, os discípulos de Jesus. Foi Lucas que andou com Paulo, foi Marcos que andou com Pedro e andou com Paulo. Há uma autoridade apostólica por trás de cada livro da Bíblia, do Novo Testamento. Há uma autoridade apostólica implícita. E é por isso que eles são válidos para nós. Por quê? Porque os apóstolos foram testemunhas. Nós estávamos lá. É isso que Pedro está dizendo. Eu estava lá no monte, eu ouvi a voz. E eu vou me esforçar para que vocês saibam, aprendam e guardem estas coisas. Então a gente tem o Novo Testamento como um tesouro da igreja do primeiro século. E nós preservamos esse tesouro. De que forma? Estudando. Estudando. A gente estuda a Bíblia. A Bíblia não é um livro para ser lido assim. Não. A Bíblia é um livro para ser estudado. Demanda tempo. É fácil? Não. Se fosse fácil, vocês não me pagavam para estar aqui explicando para vocês. Não? Se fosse fácil, eu não tinha gastado tanto tempo estudando, e ainda estou estudando, e vou continuar estudando, e vou morrer estudando. Porque é parte do processo. É o meu trabalho? Não é só isso, não. É o meu deleite, é o meu prazer, é o meu alimento espiritual. A Bíblia é, para mim, a maneira mais segura de eu estar diante de vocês como pastor e ensinar a verdade. Eu só posso dizer que algo é verdade se tem sustentação na Bíblia. Por quê? Porque eu não posso apresentar um outro Jesus diferente do que Jesus que andou com Pedro, Tiago e João, inclusive no barquinho. Eles estavam juntos o tempo todo. Então eu tenho que conhecer o mesmo Jesus que eles conheceram, porque a revelação dada a eles deve ser a mesma revelação que o Espírito dê a nós, como comunidade. E o Espírito não fala comigo, o Espírito fala conosco. Deus se revela a nós na coletividade. Olha que Pedro está dizendo de uma coletividade. Eu quero falar com vocês, para que vocês saibam. Então, a igreja é um projeto de Deus e a Bíblia é uma ferramenta que o Espírito Santo nos propicia para sermos igrejas legítimas, no mesmo molde das igrejas do Novo Testamento. Elas eram todas iguais? Não. Assim como nós não somos hoje. Havia diferentes interpretações? Sim, assim como há diferentes interpretações hoje. Eles eram iguais em algumas coisas, diferentes nas outras. Está tudo certo. Jesus nunca quis uniformidade da igreja. E finalizo. Se Jesus quisesse a igreja toda igualzinha, ele mesmo tinha escrito. Certo? E outra coisa, ele tinha escolhido pessoas iguaizinhas para usar todo mundo o mesmo uniforme e falar todo mundo do mesmo jeito. Mas Jesus fez isso? Não. Jesus escolheu discípulos diferentes, de ocupações diferentes, de posições inclusive políticas diferentes naqueles dias. Porque Jesus entendeu que a diferença produz mais do que a uniformidade.
Então não houve intenção em Deus em tornar a igreja uma coisa uniforme. Houve intenção em Deus em distribuir a graça de maneira multiforme. A multiforme graça de Deus produz esse monte de gente diferente dentro de uma igreja e esse monte de igreja diferente dentro de um só reino, que é o reino de Jesus Cristo. Então, gente, a Bíblia para nós, embora não seja Deus, é o nosso aferidor de que a voz que estamos ouvindo é a voz de Deus. E aquilo que estamos pregando é o mesmo evangelho que foi pregado lá atrás. Porque se houve falso profeta na antiga aliança, há o risco de falso mestre na nova aliança. E que Deus nos guarde de ser, digo isso a meus colegas pastores, Deus nos guarda de sermos nós, alguém dessa natureza, e que Deus nos guarde a todos, que eles andem entre nós. Mas que a gente permaneça na verdade, porque bem disse Jesus, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade liberta. Tem muita gente sendo escravizada no engano. O meu negócio é outro, é uma verdade que liberta. Amém? Convido vocês, voltem para a escola dominical, seus preguiçosos dorminhocos. Voltem para a escola dominical. Vamos voltar a ter outras atividades de ensino. Vamos encontrar outros espaços de ensino e de partilha para a gente voltar a mergulhar na Bíblia. Que tal? A gente tem tanta gente preparada aqui na igreja, mas a gente precisa separar um tempo para fazer isso com método, com seriedade. Eu creio que nós devemos voltar a ser uma igreja que ama a Bíblia, não porque anda com ela aqui ou aqui, mas porque anda com ela aqui e aqui. Amém? Vamos orar? Senhor, o poeta no seu salmo disse: a tua palavra escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nós éramos crianças quando cantávamos estas coisas. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, meu Senhor, não pecar. A tua palavra escondi. E a palavra que ouvimos é a palavra do Espírito. Sim, é a voz do Espírito. O mesmo Espírito que falou no Jordão sobre o Cristo que estava ali no batismo, proclamando que Ele é o Filho amado, a voz que falou no Monte Santo, eis aí o meu Filho, a Ele eu ouvi. O Espírito que desceu em Pentecoste e revelou a todos aqueles que estavam naquele cenáculo as maravilhas de Deus, cada um na sua própria língua materna. Sim, essa voz do Espírito que nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir um Espírito Santo presente, atuante, que fala no coração, na mente, na intuição, que fala na profecia, porque o dom não está morto, mas o dom ainda é dado a todo aquele que buscar, e que o Senhor levante profetas entre nós. Mas profetas que falem a palavra de Deus, da parte de Deus, não movidos pelo próprio coração, mas gente, homens e mulheres movidas pelo Espírito de Deus, que nos tragam a palavra do Senhor para nos dirigir no caminho do Senhor, para nos exortar, para nos consolar, para nos aperfeiçoar, para nos fortalecer, para nos edificar. Mas nós também queremos, Senhor, aumentar o nosso apego pelo tesouro que a Tua igreja nos deixou. Muito obrigado, Senhor, pelas Escrituras. Muito obrigado, Senhor, pelos milhares de homens e mulheres que se dedicaram a preservar esse texto ao longo da história. Quanta gente, Senhor, quanta gente por amor, durante horas, meses, anos,
usou a própria mão para preservar esse texto. É tanto sangue, Senhor, tanta vida gasta, tanto tempo gasto para preservar esse texto, e hoje tê-lo na nossa língua, Senhor, disponível. Fruto do trabalho também de gente séria, dedicada, íntegra, bem intencionada, que traduz o texto sagrado para a nossa língua de forma acessível. Senhor, obrigado. Como é que a gente pode desprezar, Senhor, um trabalho tão grande? Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar o tesouro que temos nas mãos, o valor que isso tem para nós. Que nós tenhamos respeito pelas Escrituras, Senhor. Que nós tenhamos apreço, consideração e santidade para anunciá-la neste lugar. Santidade para interpretá-la, Senhor, juntamente com a comunidade. Que nós tenhamos reverência, Senhor, por estes momentos em que nós falamos das Escrituras, para que, como Pedro se esforçou, nós também preservemos a verdade como ela deve ser dita. Guarda-me a mim, Senhor, e aos meus irmãos com quem compartilho este lugar. Que os nossos lábios sejam comprometidos com a verdade, que o nosso coração não se deixe desviar pelos espíritos de engano que rondam este mundo, mas que nós de fato tenhamos graça do Senhor para estudar as Escrituras, compartilhar as Escrituras e viver segundo o Espírito diz à igreja. Dá-nos a tua bênção, Senhor, que esta semana seja uma semana em que a gente volte a ler com alegria esse texto que é bênção para todos nós. Amém. Que tal você fazer um compromisso? Esta semana eu vou ler um pedacinho da Bíblia todo dia. Ou talvez fazer um compromisso. Eu vou começar a estudar esse negócio. Eu vou entender. Amém?